gente, o Grupo Política e Tributação, registrado no CNPq desde 2004, tem hoje a possibilidade de conversar com um professor de Direito Constitucional, com um intelectual, Valber de Moura Agra. O Valber, todos vocês conhecem, mas por dever de apresentação, eu devo dizer que ele é graduado em Direito pela Universidade do Estado da Paraíba. Ele é mestre pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, em uma espécie de doutorado sanduíche com a Università degli Studi di Firenze. Pós-doutor Bordeaux IV, na França, em 2008. Além do mais, ele é membro fundador do Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais, professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, membro da comissão editorial da revista do Tribunal Superior Eleitoral, ex-vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, autor de vários livros, dentre eles Elementos de Direito Eleitoral, 5ª edição, procurador do Estado de Pernambuco, advogado. Valber, muito obrigado por ter atendido ao meu convite e fala um pouco dessa tua experiência internacional, Itália, depois França, como foi isso? Para mim é um prazer, Hélio, estar aqui, já que o conheço de longa data. Olha, quando eu cheguei ao doutorado, eu notei que faltava-me uma experiência a iuris. Fui buscar justamente através de um doutorado sanduíche na Itália, em Firenze, cujo orientador foi Danilo Zolo. Eu fiz sobre, já no longínquo 2002, eu fiz sobre ativismo e corte, papel da jurisdição constitucional nas cortes. E aí peguei um enfoque sociológico, um enfoque pragmático e um enfoque dogmático, obviamente. Depois eu fui para Bordeaux. Mas fala um pouquinho aí da experiência na Itália. Alguma conclusão, uma pessoa que esteja nos assistindo e esteja pensando ir até a Itália fazer um doutorado. Terias alguma recomendação? Olha, aprender o idioma, né? Que certo. É fácil, não é muito difícil. Ter um bom orientador, que foi o meu caso, porque ir sem um orientador é muito difícil, não adianta. Procurar uma excelente universidade, as públicas são as melhores, porque o que a gente vê são várias pessoas que começam a ir para algumas universidades, principalmente fora, e que não vão ser convalidadas aqui. Certo. Esse é um grande problema. Mas no meu caso, como eu já fazia doutorado na Faculdade de Direito do Recife, eu apenas completei com sanduíche, passei lá entre idas e vindas, um ano e um pouquinho. Em Firenze. Em Firenze. Todo o tempo em Firenze. Em Firenze, e lá fiz muitos amigos. Eu tive a oportunidade de estudar com Paulo Grossi, que é um dos maiores históricos do direito do mundo, posso dizer isso. E peguei e convivi com a faculdade de Firenze, era na época que a faculdade estava na Praça da La Indipendenza, e assim, era somente direito, eram todos os professores, então eu conheci e pude beber na fonte de vários autores de nomeada. Perfeito. Muito forte, foi muito interessante. Eu pude ter um overview de tudo que estava se produzindo na Itália, principalmente na questão da jurisdição constitucional, que eles são muito avançados. Certo. O título do teu doutorado foi Jurisdição Constitucional, Diretrizes para o Incremento de Sua Legitimidade, 2003. E aí, mais de 10 anos depois, um resumozinho do que você defendeu. Interessante. Eu tive o prazer de conhecer uma autora e professora chamada Rosa Maria Ferrarese. Veja que 2003 foi um livro, que do doutorado fiz um livro. Aliás, com o doutorado eu fiz 2 livros, um sobre controle de constitucionalidade e outro sobre jurisdição. E ela dizia uma coisa interessantíssima, veja, 2003. Interessantes são os paradoxos da democracia. A Revolução Francesa, ela serve para tirar uma classe nobiliárquica do poder, que obviamente podava a igualdade entre as pessoas.
O paradoxo é que no século XXI nós precisamos de uma classe nobiliárquica, aspirados, para defender essa democracia, que é o quê? Que seriam o quê? Os operadores jurídicos, principalmente o Ministério Público e a magistratura, que hoje no Brasil se adequa com uma luva essa frase de Rosa Maria Ferrarese de 2003, interessante. Mas se eu fosse reescrever, eu reescreveria, e isso é um desafio, porque em certo momento vou ter que reescreveria de outra forma. Me diz uma coisa, o constitucionalismo e o Estado de Direito. Eu queria que você traçasse uma ponte entre o Estado de Direito, o Estado constitucional e a democracia, porque não necessariamente o Estado constitucional é um Estado constitucional democrático. Perfeito. Nós temos arranjos constitucionais, por exemplo, Hitler e Mussolini Hitler não precisou fazer uma nova Constituição. A Constituição de Weimar, de 17, permaneceu, mas o que a gente chama de fraude à Constituição. Inclusive, foi meu primeiro livro publicado. Fraude à Constituição por quê? Porque eu pego uma carta, fruto, no sentido schmittiano, de uma decisão política, e aí eu remendo essa carta a tal ponto que eu vou desnaturá-la. Ou seja, o telos dessa carta, a finalidade dessa carta vai ser totalmente desviado e eu não preciso de um substrato de legitimidade. Então é uma fraude por quê? Porque qual é a base essencial de uma Constituição? Seja no prisma sociológico, normativista, político, você queira olhar, é justamente a sua legitimidade. E aí uma fraude da Constituição serve para isso, para deslegitimá-la. Só que no caso de Hitler é um paradoxo ainda mais interessante. Ele faz uma fraude, mas a legitimidade que ele tem do povo alemão é muito forte. Veja que o Estado nazista se desfalecendo, tanto no norte como no sul, mas Berlim só se rende quando está nas ruínas. Isso é uma coisa muito interessante. Me diz uma coisa, o professor Canotilho escreveu uma tese de doutorado no final dos anos 70, não é? Sobre Constituição dirigente. E essa tese de doutorado serviu em grande medida para compor a nossa Constituição. Isso fez com que a nossa Constituição crescesse muito, tentando dirigir toda a vida do Estado, e recentemente ele fala em Constituição fraca. Ou seja, a Constituição pode trazer direitos, mas a Constituição pode ser fraca e não conseguir que esses direitos venham a ser efetivados. O que você diria sobre em um mundo onde há uma globalização, onde existem empresas transnacionais muito fortes, uma legislação transnacional também, e aquela ideia inicial da Constituição Nacional? As constituições estão ficando fracas? As constituições fracas são constituições de países periféricos, que aceitam modelos de subordinações. Veja que aí a Canotilho pode ser contraposto ao velho La Salle, o velho não, o novo. Ele dizia que uma Constituição longe dos fatores reais do poder viraria uma folha de papel. Veja, em 88, a aglutinação de forças populares que rodeavam essa Constituição de 1988. Veja hoje que conseguiu-se as garantias trabalhistas que foram ofertadas em 1930, foram revogadas por uma lei ordinária. Então nós vivemos num momento de congelamento de despesas, porque você pode dizer, nós estamos com problema, mas eu nunca vi problema, por exemplo, para pagar ajuda da dívida interna. Os maiores juros, o juro brasileiro, reais de dívida interna, a taxa Selic brasileira em nível real, é mais do que o dobro de países desenvolvidos, dobro em alguns casos o quádruplo. Ninguém fala dessa questão de reserva do possível nesse prisma de juros da dívida interna. Já na questão da educação e da saúde, congela-se por 20 anos. Mas ficando com esse seu tema, você que tem uma larga experiência na Europa deve estar acompanhando que, por exemplo, na Alemanha não se conseguiu, a Merkel não conseguiu fazer uma coligação de maioria para governar. E ainda nessa semana ela afirmou que, olha, já que eu não estou conseguindo que o Partido Liberal componha uma maioria comigo, em razão exatamente dos refugiados,
dos imigrantes, eu vou querer que ocorram novas eleições. Só que nessas novas eleições o resultado pode repetir a eleição atual. Então parece que o alemão ele está reagindo contra digamos assim, a manutenção de um estatuto de direitos fundamentais para todos, para o alemão, mas também para o imigrante, para o refugiado. Isso não seria um problema orçamentário, colocando o caso da Alemanha e colocando também o caso de Portugal, não é? Ao que me parece, atualmente em Portugal está se discutindo o novo orçamento e o embate principal é exatamente isso, diante de todo o incêndio, vários incêndios ocorrendo por lá, pela Espanha, para onde vai o dinheiro, de onde tirar o dinheiro. Então, será que essa questão orçamentária não vai além dos países periféricos, como o Brasil, mas também para países centrais, como a Alemanha, por exemplo? Primeiro você tem que fazer uma analogia, é um pouco difícil, porque nós não temos a questão dos imigrantes. Se você pensa uma Alemanha, que você tem 13% da população... Só lembrando, é que ontem, ou foi anteontem, nós aprovamos aqui um estatuto de estrangeiro, não é? E eu sinto no Brasil a seguinte ideia: olha, todos devem ter os mesmos direitos, quer brasileiro, quer estrangeiro. Nós não podemos fazer distinção entre brasileiro e estrangeiro. É isso que eu escuto. Só que tem um problema dos recursos. Se todos vão ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, os direitos nós já temos dificuldades em relação aos próprios brasileiros. Velho, nós não temos um problema, que é o problema principal. Se nós não ofertamos direito aos brasileiros, qual é o estrangeiro que quer vir para cá? Na Alemanha, isso é... Na região norte, os venezuelanos estão chegando. Sim, mas de forma episódica. Tá. Episódica, porque com o salário mínimo que nós temos, não é grande coisa, e nós não podemos controlar o dólar tão baixo. Então, na Alemanha, você tem um problema, mas um problema muito sério, que é da imigração. 13% da classe trabalhadora são imigrantes. E aí você tem uma concorrência muito forte, mas logo numa determinada década, até a década de 90, eles precisavam desse trabalho. Mas só que uma coisa você falou sobre a Angela Merkel, ela disse o seguinte: veja que ela não é uma social-democrata, ela é alguém uma liberal mais à direita ainda, mas ela disse: na Alemanha nós não vamos fazer nenhum tipo de corte na questão educacional. Então, lá você tem um surplus, você tem direitos que você pode pensar em cortá-los, em podá-los. Mas na sociedade dessa que não há direitos, onde nós temos o problema da fome voltando de forma muito forte, vou dar um dado: o gás de cozinha subiu esse ano 66%. 66%. Com uma taxa de desemprego formal de 13%, com a taxa de desemprego de pessoas até 25 anos em mais de 30%, nós estamos voltando à idade da lenha. Então, num país desse, você falar em podar direitos, quando nós temos a maior taxa de juros do mundo, e você fala no falecimento da Constituição do dirigente, o falecimento da Constituição do dirigente se dá, aí vem Heller. Quando o normativo não acompanha o fato, a norma vai ter ineficácia. E essa ineficácia das normas dos direitos sociais é justamente por isso. Nós não temos condições sociais de dar legitimidade a isso. As narrativas que nós vemos é o quê? Do Estado mínimo. Esse Estado mínimo vai incentivar essa igualdade de renda ou vai aumentar a desigualdade de renda? Os dados que nós estamos vendo agora, ultimamente, principalmente do PNUD, é o inverso, ou seja, o aumento da desigualdade. Com relação ao estado de compromisso, há um candidato, pelo menos um pré-candidato à presidência da República, que vem falando sobre essa história do estado de compromisso. Seria mais ou menos o seguinte: nós poderíamos até baixar os juros, como nós estamos baixando no Brasil, e já baixamos no passado. Só que o custo de baixar estes juros pode significar, em relação à empresa estrangeira, o seguinte: olha, o Banco Central, ele vai aqui, eventualmente você vai colocar dinheiro no Brasil, mas se o Brasil não der o suporte, o retorno que você imagina que o Brasil vai dar, nós temos uma cláusula de recompra, ou seja, o Brasil vai comprar esse valor que você está aplicando no Brasil logo mais adiante, mais de 1 trilhão. Então, o que se discute é: será possível nós, ao mesmo tempo, baixarmos os juros
e não realizarmos essas reformas previdenciárias, tributárias, trabalhistas, não sei se eu estou sendo claro, o preço de colocar o dinheiro aqui no Brasil a juros mais baixos é também um preço muito alto, que seriam as reformas. Olha, infelizmente eu não comungo com essa diretriz, muito pelo contrário. Fazer uma reforma para atingir quem? A reforma atinge quem? Seja o congelamento de gastos, seja a previdenciária, que eu acredito que é essencial, seja a trabalhista, atinge quem? O extrato mais baixo da sociedade. Quando a gente fala de uma taxa Selic real de 7,25, com uma inflação de 3,9, nós vamos falar de uma taxa real de 4,5. A taxa nos Estados Unidos é 0,5 a 1. A taxa na Europa, a maioria dos países, em vários deles é negativa. Remunerando o que nós estamos remunerando, você veja, o governo assume com a taxa, o governo Lula parece que deixa em 44%, o governo Dilma deixa em 61% do PIB, e até, esse dado me impressiona muito, até o início de 2018, nosso endividamento interno pode chegar à casa dos 86% do PIB. Como se nós não estamos gastando nada? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a dívida dos Estados Unidos também é muito alta. Sim, mas só que tem um detalhe, me perdoe. Só para completar. Eles imprimem o que eles querem. Perfeito. Então a taxa de juro deles, eles é que indicam. E se eles aumentarem o juro, que é uma taxa mais baixa, num período muito elástico, vamos quebrar o Brasil. A mesma coisa em relação à Espanha, não é? Também há um endividamento em relação ao PIB muito alto. E aí eu te pergunto, dentro dessa situação mundial, que é uma situação difícil, não apenas no Brasil, direitos individuais, parece que esses direitos individuais costumam ser mantidos. Agora, direitos sociais costumam não ser mantidos. E você, como direito constitucional, te provoca com o seguinte: olha, quando surge o movimento constitucionalista na França, há uma ideia de limitar o Estado, que era absolutista. Então, os direitos individuais têm a preocupação de limitar o Estado. Só que com o tempo se foi verificando que não bastava limitar o Estado. Era também necessário limitar o poder econômico e daí os direitos sociais. Será que nós estamos em um momento em que o Estado já se encontra limitado, inclusive por questões orçamentárias, mas o poder econômico não? Então os direitos sociais estão sofrendo exatamente porque o poder econômico ele está resistindo o que é natural, porque afinal de contas é de se esperar que todo o poder pretenda se manter e crescer, é uma tendência de todo o poder, e dentro dessa tendência, nessa, digamos, situação histórica atual, os direitos sociais estão sofrendo no Brasil, fora do Brasil, também eu insisto com os refugiados. O que é que você acha? Essa questão dos refugiados é uma questão muito forte, mas para alguns países europeus. Para nós, esse contexto hoje é um contexto surrealista. E ele acontece em países onde há toda uma gama de proteção de direitos. No nosso, como eu já havia falado, é uma situação mais específica. Nós temos um problema muito grande. Nós somos um país da Casa Grande Senzala. A política de distribuição de renda mais alvissareira, que foi o Bolsa Família, que ganhou vários prêmios internacionais, foi combatida até ontem. E olha que chegava-se a ter o quê? 11 bi, 12 bi ao ano. Para o programa de bolsas para estudantes universitários em escolas privadas, que não foi em universidades públicas, chegou ao patamar máximo de 16 bi. Então nós temos que discutir a questão dos direitos sociais no Brasil. Nós temos que discutir no Brasil a questão da renda. Veja, a violência é galopante, mas a violência é galopante por quê? A violência é galopante porque, obviamente, as condições sociais são muito tênues. Nessa tese minha de doutorado, o que eu proponho é um núcleo essencial do direito. Um núcleo essencial do direito seria intangível e um núcleo acessório que deveria depender das condições socioeconômicas. Esse núcleo intangível não deveria ser tocado. Por exemplo, ontem, de forma literal, o governo federal mitiga ou praticamente acaba com a farmácia do povo, através de medicamentos gratuitos com descontos altamente
ponderáveis. Você acha que tirar o remédio do povo, aumentar o gás de cozinha de 66%, caberia numa discussão atual? Eu creio que não. Então, os direitos sociais no Brasil, eles sempre foram direitos sociais para quem? E qual é o custo desse direito social? Perfeito. Mas aí, note bem, eu novamente te instigo. Falamos em direitos individuais, parece que esses e até os direitos políticos, em certa medida, nós somos uma democracia política, embora não seja a nossa tradição é de ditadura. Costumeiramente, nós vivemos em ditadura. Mas note, comunicação social, me parece que tudo que a gente vier a conversar aqui tem, por mais que nós nos esforcemos em divulgar, vai ter sempre um anteparo da comunicação social. A comunicação social no Brasil, ela é muito peculiar, no seguinte sentido: quantas famílias controlam a mídia no Brasil? Não é? Nos Estados Unidos é algo bem diferente. Então, se no Brasil pode ter uma rede de TV com uma audiência de 60%, 70%, não é? Nos Estados Unidos, se tiver uma rede, as maiores, uma audiência de 3, 4, 5%, é algo escandaloso. Então, o que fazer se há uma mídia, digamos, uma comunicação? O artigo 220 e seguintes da nossa Constituição trata da comunicação social. E eu queria conversar um pouco sobre isso, porque me parece que qualquer solução que nós venhamos a buscar no Brasil passa pela mídia, passa pela comunicação social, sobre como tratar essa mídia. Você concorda com isso? Concordo. A liberdade de expressão deve ser uma liberdade de expressão para todos, e não a liberdade de expressão politizada. Os grandes monopólios, e são pouquíssimas famílias, eu acho que 5 famílias controlam mais de 70% de todo o trust da comunicação no Brasil. Nós temos agora uma certa difusão da internet, mas é uma internet também, de certa forma, até fascistoide. Mas nós teríamos que colocar essa baia. Mas os donos das grandes mídias, eles fazem o quê? Eles fazem a pauta das discussões. E nas pautas das discussões, eles acham que democratizar é ser bolivariano, no senso de autoritário. Mas se quer o quê? A democracia. E esse pessoal que está aí, e vejam que não é um grupo econômico qualquer, porque os grupos de comunicação também são grupos econômicos, com interesses econômicos muito claros, e eles tentam o quê? Fazer com que o Brasil volte a se tornar um país eminentemente exportador. Veja que a indústria no Brasil, que já chegou a 33%, hoje ocupa do PIB nacional apenas 21%, o que é um número muito baixo, mais baixo, por exemplo, do que a Argentina. Sim. Mas nós temos redes de comunicação social entre as 5 maiores do mundo, ou entre as 4 maiores do mundo. E aí vem uma pergunta para o constitucionalista. No artigo 223 da Constituição, está posto que compete ao Executivo outorgar e renovar concessões, permissões e autorizações para serviço de radiodifusão, sonora, edições e imagens. E note bem, e se fala inclusive na possibilidade em prazos para as renovações, através de deliberação do Congresso Nacional, e em situações de não renovação. Eu queria que tu falasse um pouco, uma pessoa que viveu na França, uma pessoa que viveu na Itália, mas em algum outro país? Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Quanto tempo na França, Valmir? Um ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, numa grande universidade francesa. Viveu na Itália, numa grande universidade italiana. Nos Estados Unidos também, não é? E aí, você acha que o Brasil é um país suficientemente maduro para discutir a questão da renovação? Porque, via de regra, pelo Congresso Nacional, de concessões, permissões e autorizações desses serviços de mídia, ou isso no Brasil é impensável? Olha, o parâmetro constitucional, esse parâmetro específico, ele não tem uma densidade normativa. Ele é um parâmetro deontológico, mas sem eficácia. Mas sem eficácia por quê? Porque, na verdade, quais são os deputados que vão ir de encontro a um poder midiático e econômico? Todas as grandes empresas, desde que a Constituição foi promulgada, 5 de outubro de 1988, nenhuma empresa teve qualquer tipo de problema com suas renovações. Elas são quase que automáticas. E nenhum grupo jornalístico no Brasil, seja grande, seja pequeno, seja regional, seja nacional, teve problemas com as suas renovações. Nenhum teve
a renovação suspensa ou revogada, nenhum. Então, nós temos que discutir. Você veja que há um grupo muito forte. Hoje, a comentarista econômica que ganhou um prêmio, como é o nome dela? Eu faria uma sugestão. Nós fazemos sempre blocos em torno de 30 minutos. A conversa está muito boa e a gente não percebeu. Mas já passamos o tempo do primeiro bloco. É fácil. Aí no segundo bloco. Qual é o nome dessa repórter? No segundo bloco. Miriam Leitão. Aí no segundo bloco, a gente vai continuar debatendo sobre direito constitucional, só que agora de uma maneira mais específica. A gente vai conversar um pouco sobre a questão do Estado constitucional, do Estado democrático, da democracia no Brasil e a mídia. Não apenas agora em 2017, vamos começar a falar sobre o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, lá dos idos dos anos 30 de Vargas. Me parece que esse é um assunto essencial. Como é que a comunicação chega até o cidadão brasileiro? Perde não.